Amigos da internet, amigos que buscam a verdade, aqueles que buscam a paz interior, buscam se reencontrar com Deus e com a verdade. Estamos iniciando um canal onde vamos abordar as questões espirituais em busca da verdade, afastando a fantasia que existe em torno do espírito, da existência de espírito, de colônias espirituais, como é a vida do espírito, se existe mesmo espírito, de onde veio, como foi formado, com base na lógica e na razão, com base na ciência. A lógica faz parte da ciência, a razão é um dos pilares da ciência, uma ferramenta para buscarmos a verdade. Tem que haver lógica em tudo, tem que haver razão. Uma afirmação filosófica ou religiosa sobre o espírito, se não tiver lógica ou razão, não tem valor. Hoje, a internet, o mundo está empestado de mensagens espirituais, psicografias, que ninguém sabe se é verdade ou não, se tem lógica ou não. Então, esse canal que eu estou criando agora é para abordar esses temas sensíveis, que é tabu no meio religioso, seja católico, evangélico, espírita principalmente, falar e questionar aquilo que existe aí sobre o mundo espiritual, sobre a existência do espírito. Será que o espírito existe mesmo? Existe alma? Será que quando o corpo nosso perece, morre, nós sobrevivemos? Quais as informações que temos hoje com base na lógica e na razão? Vamos abordar esses temas de forma metódica, mais simples e objetiva. Metódica porque tem que haver um método de ensinamento, de questionamento, de pesquisa, para podermos chegar à verdade. Essa verdade, como Cristo Jesus o Nazareno falava, ela nos liberta de preconceito, liberta de dogmas que nos aprisionam, principalmente de dogmas. Porque quando a gente acredita num dogma, a gente fica preso, fica cercado, nossa mente não expande mais, nós ficamos numa bolha. Eu já passei por isso, porque houve um período da minha existência que eu fui fanático pelo espiritismo. E tudo que eu lia no livro espírita era verdade, não questionava. Graças a Deus, eu me libertei dessa teia de aranha. Hoje eu tenho uma mente mais aberta. Hoje eu leio mais e leio outros assuntos, né? É preciso a gente ler mais, ler outros assuntos, sair da bolha para ampliar nossos horizontes e chegarmos a uma verdade cristalina, uma verdade que liberta e não aprisiona. Eu já li muito, graças a Deus, li livros que me ajudaram muito, como esse livro aqui, ó, Inteligência Emocional. Esse livro é maravilhoso. É só um dos que eu li. Ao longo desse vídeo e de outros vídeos, ao longo do nosso estudo, eu vou mostrando, exibindo livros que eu já li que vão ajudar muito. Outro, esse livro aqui, ó, A Física da Alma. É um físico indiano que explica como é a alma, o que é a alma, como o espírito é criado, e dentro da opinião dele. Mas também temos que ver se é lógico. Ele é um físico, é inteligente. Mas tudo que se publica, tudo que se diz, tem que passar pela lógica e a razão. Senão não tem valor nenhum. Mas nós vamos trabalhando assim. Mas quem sou eu? Eu me chamo Jandir Carneiro Leão. Eu fui católico até os 18 anos. Eu, aos 22 anos, conheci o espiritismo brasileiro, Depois, mais na frente, eu vou explicar. Existe o espiritismo de Kardec, que é uma doutrina filosófica criada na França, e tem o espiritismo brasileiro, que foi adequado aos costumes, à cultura do Brasil, que teve a influência de espíritos católicos e outros espíritos, através de psicografia, que modelaram, reformaram o espiritismo de Kardec e adaptaram aos costumes brasileiros.
Mas, continuando, eu mergulhei de cabeça no espiritismo, eu fundei centro espírita, eu cavei até alicerce para construir, botar tijolo no centro espírita, fazer as bases dos centros espíritas. Eu dirigi reunião mediúnica, eu fui presidente de centro espírita, aplicava passe e tomava mais do que aplicava. Então conheço tudo isso do movimento espírita. Durante esse período também eu conheci a maçonaria. Eu adentrei na maçonaria porque eu queria conhecer, saber quais os mistérios que envolvem na maçonaria. Se a maçonaria tem pacto com o demônio ou não, se é coisa do demônio, do demo, se é coisa misteriosa, se é coisas de valor e tal. E adentrei, cheguei ao grau de mestre na maçonaria. Depois me afastei, porque na maçonaria hoje em dia tem mais política do que estudo filosófico doutrinário. Não tem nada de demônio, de rituais satânicos, não tem nada. Aquilo ali é uma sociedade onde as pessoas se reúnem para um ajudar o outro. O que maçom gosta é disso, ser ajudado. Ajudar de tudo na vida monetária, na vida de favores. E o maçom só pensa nisso, um ajudar o outro. Por isso que a maioria que estão ali, ele não tem interesse em estudo filosófico, nada, só para ter interesses materiais. Eu me afastei, achei que não acrescentaria nada na minha vida, mas foi muito bom. Fiz boas amizades, conheci já algumas pessoas e conheci profundamente a maçonaria. Mas continuei na doutrina espírita estudando, pesquisando, estudando e lendo outros livros, como eu mostrei a vocês, paralelo. Então, nós vamos abordar essas questões profundamente, debater, e eu vou aprender com vocês. À medida que vocês forem fazendo os comentários, eu vou trocando ideias com vocês nos comentários e vou aprendendo também, porque a vida é feita de aprendizado. Cada degrau que a gente sobe é um aprendizado de conhecimento científico, filosófico e até religioso, né? Eu não gosto hoje muito de ficar preso à religião, porque a religião prende muito e a religião tem dono, né? E você fica feito uma pessoa manipulada pelo aquele dono da religião, né? Todo centro espírita, toda igreja tem um dono, tem uma pessoa que influencia e quer manipular você. Então eu me afastei. Eu tenho Cristo, a minha base é Jesus Cristo. Eu tenho o meu Novo Testamento, leio. A Bíblia que eu sigo é a Bíblia, aquela Bíblia que é a mais original, que é a Bíblia de Jerusalém. É muito boa, que é a mais próxima do original, dos textos evangélicos. E estudei profundamente, confio muito no Evangelho de Marcos, Mateus e até Lucas, porque eram os mais próximos de Jesus, foram escritos. Tanto Marcos era próximo porque Jesus fazia reunião na casa de Marcos, e Marcos escutava, ainda garoto, escutava o que Jesus falava. Depois Marcos ficou ligado a Pedro, e tudo que Marcos escreveu, Pedro revelou. Lucas e Mateus copiaram e Marcos acrescentaram mais uma coisa. Lucas era médico e discípulo de Paulo, mas ouviu muita coisa que os outros contaram e também copiou. E assim Mateus conviveu com Jesus. Mas João, apesar de ter convivido com Jesus, o Evangelho de João foi escrito 200 anos depois da partida de Jesus. Quase 200 anos, 100 e poucos anos. Ficou longe dos fatos. E quanto mais longe do fato, há a possibilidade de acrescentar, ou reduzir, ou diminuir alguma coisa do texto. Então eu prefiro Marcos primeiro, Lucas e Mateus. Então eu tenho esse evangelho. Eu sigo o cristianismo, porque o importante no cristianismo é você fazer o bem, ajudar o próximo, porque Jesus disse só a forma de agradar a Deus, ajudando os pobres. Então não precisa de muita coisa não. Ajuda os pobres, que tudo está agradando Jesus e agradando Deus. Mas vamos em frente. Então eu tenho um pouco de conhecimento, em geral, de religiões e de história. Sou louco por história, né? Sou aficionado por história antiga, principalmente. Leio muito, estudo muito história e leio conhecimento filosófico, científico de indiano, do confucionismo, do budismo
Esses conhecimentos nos ajudam muito, abrem nossa mente e a gente fica sempre buscando a verdade para ter uma vida em paz com nossa mente, com nós mesmos. Porque o mais importante é ter a paz íntima, né? Quando você tem a paz íntima, você dorme bem, você se relaciona bem com as pessoas e você passa a ter uma visão geral, uma visão maior da humanidade e compreender mais as pessoas. Porque nós precisamos compreender as pessoas e aceitar as pessoas com seus defeitos, com seu jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser. Os espíritos, as pessoas são individualizadas, são pessoas que não têm outro igual. Então, se você quer viver em sociedade, tem que entender as pessoas e compreender elas e aceitar. Mas vamos em frente com nossos conhecimentos. O espírito é a questão básica. Existe espírito? De onde foi formado? O que foi formado? Os espíritos da codificação do Livro dos Espíritos chegam até a entrar em contradição. O próprio Kardec, lá pela pergunta 600 e pouco, diz que há uma contradição. Porque tem espírito que diz que o espírito veio formado da natureza. Ele originou-se no mineral, passou para o vegetal, depois para o reino animal e do reino animal para o mineral. Isso é uma teoria. Cientificamente não tem como provar. E pela lógica também não tem como aceitar. É meio complexo aceitar uma coisa dessa. Porque se fosse assim, alguns espíritos não ficariam presos milênio. Tem ser no mar, ser vivo no mar, que nunca morre. Ele vai se renovando e não morre. Algumas algas, alguns seres básicos. E como é que o espírito vai ficar num ser desse há muito tempo sem evoluir? Então a lógica aí já vai sendo furada. Essa coisa do mineral, o mineral tem energia de átomo, de elétrica, energia atômica, outros tipos de energias. E não tem lógica um espírito vir do mineral. Os indianos, como esse físico aqui, que tem uma pronúncia Amit Goswami, ele, segundo o conhecimento dele, dos iniciados indianos e da física dele, os espíritos vieram do cosmos universal, do fluido universal. Foi criado, tirado dali por Deus, e a alma foi criada ali e passou a habitar os corpos humanos, desde os primitivos até hoje. Passou direto para a rede hominal. Então, é uma coisa mais lógica, né? Tem mais lógica. Mas temos que aprofundar, debater isso. Então, a base é o espírito. Depois, a gente tem que ver a questão da existência do espírito. Porque uma coisa é existir o espírito, uma coisa é existir uma alma no nosso corpo. Agora, é saber se esse espírito, essa alma, sobrevive à morte do corpo. Tem relações lá no mundo espiritual, mas tem que ter lógica e razão também isso. Porque os adventistas, por exemplo, eles pregam que não existe espírito, que após a morte a alma se dissipa, desaparece. É meio controverso e não tem muita lógica, porque os fatos mostram o contrário. Não é só fato religioso, não é só religião, não é amigos. Não é só religião que fala do espírito. Nós temos experiências psicológicas realizada por um psicólogo e parapsicólogo sueco famoso, Stevenson. Charles Richard também fez, e outros, até psicólogos modernos e parapsicólogos, que fazem regressão da memória e revelam vidas passadas. Ora, para ter vidas passadas, houve vida espiritual e houve espírito reencarnando que veio de um canto para outro. Então, tem fatos científicos também que provam isso. Já ocorreram materializações de espíritos. Nós temos comprovações, fatos que depois eu vou mostrar cientificamente, que espírito, alma, espírito se materializaram, tocaram nas pessoas, conviveram com as pessoas.
chegaram até a passar uma semana convivendo com a família. Eu vou pesquisar e vou mostrar no próximo vídeo isso, para a gente debater e provar cientificamente. Então, eu acho que a teoria dos adventistas está meio fantasiada, é mais de fantasia, é mais para combater o espiritismo, você não pode combater uma doutrina criando uma fantasia ou criando algo que não tem fundamento. E além do mais, não há consolação. Você já pensou, amigo, você que tem uma religião, que segue uma religião, é católico, é evangélico, é budista, é confucionista, você imaginar que quando morre o corpo acaba tudo, você fica sem existir, esperando a ressurreição no final dos tempos. Você só passa a voltar a existir quando houver a ressurreição do corpo, que a química prova que não pode, que o corpo depois vai para a terra. Quimicamente, fisicamente, não tem condições de restaurar ele. Porque, Jesus fez a ressurreição de Lázaro, mas o corpo de Lázaro estava ali, não tinha sido dissipado, consumido pela terra, né? Além do mais, Jesus teve uma reunião com Moisés e Elias. Ora, se Jesus teve uma reunião com Elias e Moisés, então Elias e Moisés existiam. Se ele existiu aonde? No mundo espiritual. Então isso aí mata a charada, isso aí explica tudo. Então a gente vai debatendo, como eu estou já debatendo isso, e eu quero os comentários de vocês para a gente prolongar esse debate. Não vou alongar nesse vídeo, porque é só a introdução. Minha voz, a voz estranha minha, essa voz estranha, é a voz do nordestino raiz. O nordestino raiz tem essa voz arrastada, essa voz esquisita, que a gente até admira e gosta aqui no Nordeste, porque é a nossa identidade. Ariano Suassuna, o grande escritor, o grande poeta, um monstro da literatura, tinha essa voz parecida comigo, porque Ariano era nordestino de raiz ali da Paraíba. Né? É um grande escritor. E outros têm essa voz aqui. O nosso forrozeiro, cantador de forró, que tem essa voz, tem muito sucesso aqui. Então se acostume com essa voz, porque essa é a nossa voz, a voz do autêntico nordestino. Eu agradeço a atenção. Vamos prolongar depois, tópicos por tópico. Esse eu fiz uma introdução, já para criar polêmica mesmo, porque eu quero polêmica e debate. Depois vamos abordar muitas questões de relações do espírito, em relação ao espírito, ao mundo espiritual, a questão de pasto, de água frutificada, essa tal de obsessão, que é quase um dogma dentro do movimento espírita. Eu quero eliminar as fantasias, eu quero passar a régua, porque o movimento espírita hoje está muito prejudicado. Uma elite se apossou do movimento espírita, uma elite preconceituosa, branca, que tem todo tipo de preconceito e se baseia em dogmas, se baseia em fantasias de psicografia para dominar os centros espíritas, dominar o movimento espírita, e está prejudicando muito o espiritismo, essa elite. Esse pessoal que se diz palestrante famoso, palestrante que tem muito conhecimento, tal, eles trazem do mundo espiritual, de espírito que revelam, através da psicografia, eles trazem dogmas, eles trazem fantasia, e isso está dentro do movimento espírita, está prejudicando o movimento espírita, o desenvolvimento do espiritismo brasileiro. O espiritismo brasileiro está cheio de fantasia. A gente tem que passar a régua e tirar essas fantasias. A gente tem que combater as fantasias do dia a dia, porque o homem que vive em torno de fantasia, que alimenta a fantasia, ele fica acéfalo, ele fica desbiolado, como a gente diz aqui no meio nordestino, ele não tem condições de discernimento, ele fica preso numa bolha. Então vamos eliminar todas essas coisas com a ajuda de vocês. E eu tenho certeza que esse canal vai ajudar a todos. No final, você que está com depressão vai sair da depressão. Porque quando você encontrar a verdade vai libertar você da depressão. Cristo é a verdade, mas tem que saber como é essa verdade, por que essa verdade, né?
como é Deus e, acima de tudo, com o que é Deus, como entender Deus. No momento que você, de forma científica, filosófica, logicamente, entender o que é Deus, de entender a doutrina do Cristo, você sai da depressão, você sai de angústia, você vai deixar o vazio seu. Esse canal também é para ajudar as pessoas. Eu estou aqui para ajudar, para ampliar seus conhecimentos, seu horizonte. Vamos em cima, com a ajuda de Deus e de Cristo, com a inspiração da luz de Cristo, da energia de Cristo, nós vamos buscar a verdade. Vamos afastar as fantasias e vamos em frente. Que Deus nos abençoe, que Cristo nos ampare hoje e sempre. Fiquem com Deus.